Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Hoje eu estou aqui com a presença do professor Sérgio Mendes e David Borges e nós vamos falar, né, sobre as novidades que nós temos para 2025 na Cote. Sejam bem-vindos. É um prazer ter Obrigado. vocês aqui, ter vocês todo dia comigo na Cote. E vamos falar então um pouquinho, né? Vamos conversar sobre todas as novidades que nós estamos trazendo. Uma novidade que eu achei incrível, e eu vou pedir o David para contar sobre ela, é a nossa formação de Full Stack em JavaScript, galera. Vocês que pediram essa formação, finalmente ela nasceu. Conta pra gente, David. Vamos lá. Nasceu. Muita gente pede pra gente, né? Mais sobre JavaScript, embora a gente tenha o JavaScript praticamente em todos os cursos de desenvolvimento, né? Ele está presente, mas a gente não tinha um produto que era exclusivo para JavaScript. Então, a gente está lançando a formação Full Stack JavaScript sobre minha coordenação e o ministrado, né, pelo Vitor Esteves, nosso mestre de Node. E é uma formação que vai pegar desde JavaScript básico, tá? A gente está chamando um módulo de JavaScript moderno, porque a gente não vai ficar ensinando o JavaScript mais básico. A gente já vai trazer informações mais recentes, o ECMAScript 6, que são conteúdos fundamentais para o avanço do curso, que vai ser Node e depois React. Então a gente vai estar juntando uma base de JavaScript sólida com o back-end em Node e Express e trazendo a parte de front-end com React, transformando, na verdade, essa formação numa formação full stack. A gente entende que o mercado está cada vez mais exigindo esse conhecimento dos alunos e é um produto novo para se aliar, por exemplo, às outras formações full stacks que a gente tem, com Java, com .NET e também com Python. Então, é um produto que vai atingir principalmente quem vem da área de front, e aí gostaria de ir para uma área de full stack, mas não quer parar para aprender uma linguagem que é um pouco mais verbosa, como é o caso, por exemplo, do Java e do .NET, que é uma linguagem que exige mais. E o aluno, por exemplo, que é de front-end, né, quem já estuda front-end, já vai ter um certo conhecimento na hora de chegar no full stack JavaScript. Por quê? Porque a linguagem ela vai se assemelhar. Ele já vai ter visto JavaScript, por exemplo, no curso de front-end, e aí ele vai juntar, na verdade, o conhecimento dele de JavaScript e vai aprofundar ele, fazendo com que ele se torne um verdadeiro full stack. Poxa, David, mas e se eu não for da área de front-end, eu posso entrar no full stack JavaScript? Pode, mas o pré-requisito é o mesmo que a gente exige para todas as outras formações, conhecimento de lógica. Então, hoje o nosso curso de lógica ele é focado também em JavaScript. A gente faz o curso de lógica voltado para o JavaScript, mas na verdade é uma correção. A gente faz o curso de lógica voltado para a lógica, mas a gente entende que o JavaScript é tão importante que a gente decidiu que o curso de lógica também seja desenvolvido em cima da linguagem JavaScript. Então, hoje é o que o mercado mais pede a nível de stack, né? A gente tem qualquer vaga hoje de desenvolvimento web, o JavaScript está presente. Então, a gente decidiu trazer essa formação para ajudar e atender esse público que deseja tanto por JavaScript. Uma característica legal dessa formação é que ela vai ser dividida em módulos. Então, mesmo quem já fez o curso, por exemplo, de Node, que a gente vende separado, vai poder fazer essa formação pegando apenas os módulos de React e de JavaScript puro. De repente, o profissional, por exemplo, ou o aluno que já fez alguma outra formação com a gente, quer atender um pouco mais, né, a parte de JavaScript, ele vai poder fazer um módulo só de JavaScript, ou vai poder fazer um módulo só de React. Então, esse é o principal, talvez a principal vantagem dessa formação, que a gente vai conseguir dividir essa formação em módulos. Então, é um produto que a gente está lançando agora, né, provavelmente aí nesse mês de março a gente já vai estar com turma aberta, para que os amantes do JavaScript possam estudar JavaScript com a gente, desde o básico até o avançado com React e também com Node. Muito bom. Muito legal, porque realmente eu que atendo ali na secretaria, né, fico falando com o pessoal, tenho esse contato nas redes sociais, é um pedido que já vem sendo feito há muito tempo, aí toda vez eu tinha que falar, olha, tem esse curso, não, mas eu quero um full stack e tal. E agora a gente
conseguiu formatar isso aí para poder atender essa demanda, né? Porque na verdade o JavaScript ele é muito grande, né? Então se você quiser você desenvolve um jogo em JavaScript, se você quiser você desenvolve o JavaScript para front, você trabalha o JavaScript para back-end, tem várias vertentes, né? Se você quiser você atua o JavaScript em dispositivos inteligentes, então o JavaScript acaba sendo muito amplo. E dentro da Kotlin a gente sempre abordou o JavaScript como um complemento. E aí, hoje a gente tem uma visão, né? A gente está trazendo essa visão de que o JavaScript ele pode ser um produto só dele. Então, junto do React, junto do Node, a gente vai estar dando ênfase totalmente ao JavaScript. Então, o pessoal que deseja estudar mais JavaScript vai conseguir ser atendido aí com essa nossa formação. Muito Tá? bem. E Sérgio, me conta, né? Conta para o pessoal as novidades, porque eu sempre fico sabendo de tudo antes de vocês. Tem muita coisa que a gente até já teve turma em janeiro, né, Sérgio, de IA, né? A formação de teste, a gente dividiu ela e abriu também para poder ser modular, né? Que foi também pedido de muitos alunos. Então, vamos primeiro falar da formação de teste, porque a gente, né, é uma coisa que tem muito pedido, para depois trazer as novidades sobre IA. Vamos sim, vamos sim. Esse ano a gente separou o curso de teste, né, em módulos. Por quê? A gente tinha formação teste de software, que era uma formação que preparava o aluno desde o início, que envolve toda a parte de entender como é um processo de uma equipe de qualidade, a questão de processos e documentações, todo o dia a dia que o profissional de teste precisa realizar e precisa produzir em termos de artefatos. E também a parte que envolve muito automação e uso das ferramentas que o profissional de teste precisa dominar. Então, hoje, o aluno que quer entrar na área de tecnologia pelo teste, né, pela área de qualidade, ele consegue estudar isso de forma separada. Por quê? A gente tem o aluno, por exemplo, que está começando e precisa pegar a formação completa, então ele vai fazer desde a parte de introdução ao processo de qualidade, passando por automação, e a parte de teste automatizado é um módulo bem grande do curso, depois passando por teste de performance, que é a parte do JMeter também. Então a gente separou hoje o curso nesses três módulos. O aluno pode fazer a formação completa, ou ele pode fazer também módulos específicos. Por quê? A gente tem, por exemplo, pessoas que já trabalham na área de qualidade, na área de teste, mas que não tem tanta prática com automação. Às vezes, até mesmo a empresa em que ele trabalha não faz automação de teste, né? Trabalha muito bem a parte de documentação, evidências, toda a parte de checklist, mas não tem tanto uso de ferramenta prática. E aí a gente separou, a gente isolou esse módulo de automação de testes, e é um módulo hoje muito voltado também, que pega também a parte também de codificação. Por quê? Hoje, para você trabalhar com automação, você tem toda uma série de ferramentas que você pode usar. Tanto que no curso de teste, na parte de automação, a gente aborda, por exemplo, o Selenium, que é uma das ferramentas hoje que o mercado mais usa aí há muito tempo para implementar automação. A gente trabalha também com ferramentas hoje baseadas em JavaScript, e a importância da formação de JavaScript e do aluno aprender JavaScript desde a parte de lógica. Porque, por exemplo, hoje uma das ferramentas que mais tem despontado para automação de teste chama-se Cypress, e ela é toda baseada em JavaScript, entendeu? E para você fazer o teste automatizado que a gente chama de ponta a ponta, né? É aquele teste que vai validar em cima realmente da interface da aplicação, fazendo exatamente os passos que o usuário faria. Abrir tela, clicar, preencher, navegar, para a gente poder fazer aquele teste que é o aceite, que é falar assim, o software está pronto para a gente poder entregar para o usuário final. Isso é tudo feito em JavaScript. Então, o aluno que vem de lógica, por exemplo, que já tem a base de lógica de programação com o David, e já em JavaScript, ele consegue, por exemplo, já entrar na área de teste, inclusive fazendo a parte de automação, por exemplo, com uma ferramenta como o Cypress. Hoje também no módulo de automação a gente aborda o Robot Framework, que é uma outra ferramenta que é baseada em Python também. Então esse módulo de automação é um módulo dentro da área de testes que prepara o aluno nas ferramentas hoje que o mercado mais usa e também em linguagens como JavaScript, Python, o próprio Selenium que a gente, por exemplo, desenvolve em Java. Então a gente tem esse módulo hoje separado e aí muitos alunos vêm fazer o curso de automação justamente por causa disso.
Eles, de repente, já trabalham como profissionais na área de qualidade, né? Só que eles precisam implementar isso na empresa deles. Fala, Sérgio, olha, a gente perde muito tempo aqui repetindo teste, porque a gente não automatiza. Então, a gente faz tudo manual. A gente é eficaz, a gente entrega um software funcionando, mas a gente não é tão eficiente, porque a gente tem muito retrabalho, a gente acaba perdendo tempo repetindo o teste, porque a gente não automatiza. Às vezes escapa um bug, porque nisso que a gente vai fazer um teste de uma nova funcionalidade, a gente não consegue retestar o sistema inteiro de novo, que seria o ideal, você fazer um teste de regressão do sistema, quando você tem que desenvolver e entregar uma funcionalidade nova. Só que quando você automatiza, você consegue fazer isso, porque você vai ter robôs ali que vão ficar repetindo aquele teste para você ali o quanto você quiser. Então, foi um curso que a gente começou agora em janeiro a trabalhar com ele assim separado, e também a parte de teste de performance, que é usando a ferramenta do JMeter, que é também um gap que muitas empresas têm, porque muitas das vezes você entrega um sistema que ele está correto, ele está validado e homologado, mas quando ele é colocado em produção, ele não está preparado para aquele volume de carga de dados que ele vai receber, que pode ser volume de acesso de usuários, pode ser às vezes uma query que você executa no banco de dados, que aquele sistema executa no banco, que você não testou com um cenário do teu ambiente de produção real. Então, quando você fez o teste, você não testou, por exemplo, simulando, sei lá, dezenas ou centenas de usuários executando aquela consulta ao mesmo tempo. E aí, muitas das vezes, o sistema vai quebrar em produção porque faltou o quê? Uma rotina de teste de performance que a gente pudesse dizer assim, não, o sistema está pronto para poder entrar em produção. Então, a gente tem hoje esse módulo também separado na área de teste, que é o módulo de teste de performance. Então, o aluno hoje ele pode entrar para fazer um desses módulos específicos, né? A parte de processos ali, introdução à qualidade de software, automação ou teste de performance, ou fazer a Formação formação toda. completa. Perfeito. E assim, essa módulo, dividir eles em módulos Exato. tornou mais acessível em relação ao custo do curso, né? E o aluno que é developer, né, que já é desenvolvedor, pode vir para aprender um módulo específico, porque ele não vai precisar da formação, ele não vai para a área de qualidade, não é isso, Sérgio? Exatamente, porque a gente sabe que hoje o mercado ele acumula funções, né, pro dev que muitas das vezes ele não sabia que ele deveria fazer, como por exemplo a parte de teste. A gente tem hoje já o full stack, né, que é o dev que tem que dominar banco de dados back e front, mas ele vai chegar num projeto e muitas das vezes ele está num time reduzido, uma equipe pequena, e quem vai ajudar a homologar e testar é ele. Então, ele aprende, por exemplo, no curso Developer, a fazer os chamados testes de caixa branca, que são aqueles testes que são feitos dentro do código. Mas essa parte, por exemplo, de homologar e automatizar, muitas das vezes acaba também caindo no colo do dev. Então, ele pode justamente fazer um módulo de automação para suprir essa necessidade e ele poder ajudar o time dele a entregar melhor, de repente conseguir fazer ali uma parte de automação que às vezes, numa equipe pequena, você não tem uma área de qualidade, às vezes, para fazer aquilo. Porque a gente olhando um cenário, né, que a gente tem muito empreendedor, muita empresa, né, que nasce como startup e tal, o dev, ele é o tester, ele é tudo, né? E mesmo quem acha que isso é errado, né, que é um desvio de função, que eu não deveria estar fazendo isso, a gente também tem que entender que não é necessariamente para fazer, né? Mas hoje, principalmente em épocas que as coisas estão sendo automatizadas, a gente tem inteligência artificial gerando coisas pra gente, qualquer profissional hoje precisa buscar um diferencial. Então, a gente está falando de teste e desenvolvedor. Teoricamente, o desenvolvedor não testa, né? Teoricamente, ele não é função dele testar, é a função dele é desenvolver. E entregar. Mas, além da questão de repente, estar numa startup com poucas pessoas e ele vai ter que acumular funções, a gente também tem que entender que hoje, numa reunião, você não pode estar alheio a tudo que está acontecendo, né? Então, mesmo que o desenvolvedor não tenha, de fato, a atribuição de fazer os testes, as automações, ele precisa estar capacitado para participar de uma reunião de equipe e entender o que está acontecendo, né? Mesmo que você tenha um departamento somente de teste. Então, é um diferencial para qualquer profissional que trabalha com desenvolvimento também conhecer a parte de teste. Então, bem interessante essa ideia de modularizar, né, o curso para atender, de repente, desenvolvedores,
mesmo que eles estejam, de fato, querendo ser desenvolvedores, mas conhecer um pouco mais sobre a área, né? E tudo converge, né? A gente fala que antigamente a gente via. Eu estudei na época que eu comecei a estudar TI, eu estudava modelo RUP, que você via o que? As áreas do processo de engenharia de software como áreas independentes, isoladas, mas que uma era a continuidade da outra. Hoje é tudo muito orgânico, porque o aluno de teste, ele tem que saber programar. Porque para ele automatizar, ele vai ter contato com código. Ele não vai precisar aprender toda uma arquitetura de aplicação como o desenvolvedor tem que saber. Mas ele tem que saber JavaScript, tem que saber lógica, tem que saber SQL. Hoje, o profissional de teste precisa conhecer banco de dados. Então, e da mesma forma que quem já é desenvolvedor tem que também entrar um pouquinho na área de teste, porque isso vai ajudar ele a fazer entregas melhores. Então, é tudo muito entrelaçado. Como o David falou, tudo se conversa. Então, não tem. Hoje é muito difícil a gente separar e falar, não, eu só desenvolvo, outra pessoa, depois que eu entregar, vai testar para mim, depois outro. Não. Hoje o desenvolvedor está em reunião com o cliente, está programando, testando. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? E tem que mudar a mentalidade para aceitar isso, né? Porque esse cenário não vai recuar, né? Aquele nerd que ficava extremamente isolado, a gente hoje tem pouquíssimas vagas no mercado para esse perfil. Sim. Que ele Uhum. só faz uma entrega, que ele só faz aquilo, né? E que nem ele não quer entrar numa reunião, ele quer ficar só lá, quietinho no canto dele, sem É, interagir com E a ninguém. gente teve, perdão, Sérgio, a Ah, gente teve dois alunos, inclusive do Sérgio e meu também, o Gilvan e o Ismael, né? Que exato. entraram na Vibetex. E uma das primeiras semanas, assim, uma das atribuições que eles tiveram, conversando com o Gilvan, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, não, a gente vai para uma reunião com o cliente. Exato. E eles estavam na primeira semana de junho dentro da empresa. E aí, vocês vão fazer o que no cliente? Não, o nosso chefe quer que a gente entenda todo o processo. Isso aí. Então, eles entraram para serem desenvolvedores, mas eles estavam lá fazendo reunião para entender o processo. Por quê? Porque a atribuição deles, apesar de ser desenvolvimento, vai também permitir eles treinar outras pessoas dentro do projeto que vão chegar posteriormente. Então, eu entendo que isso hoje é diferencial, né? O profissional ele entender o que que cerca a área dele e ele buscar, por exemplo, evoluir nisso. Não que ele vai deixar de ser desenvolvedor, não que ele vai deixar de ser um analista de dados, mas ele entender o que que cerca aquela área dele ali hoje é diferencial, né? Exatamente. E nas organizações hoje, nas empresas, o conhecimento ele não é mais compartimentado, né? Hoje todo mundo tem que ter a visão do que faz e a visão do todo. Então, por exemplo, muitos alunos hoje na COT, eu e o David, né, a Fernanda, todos os professores, a gente orienta muitos alunos a, por exemplo, quando ele entrar numa empresa, começar a trabalhar, ele já foi validado na parte técnica, porque ele já fez uma prova, passou por entrevista, etc. Mas ele precisa agora entender do quê? Do Java, do JavaScript, do .NET? Não, da empresa que está trabalhando. Então ele tem que ser um especialista do negócio dele e É. entender as outras áreas, entender como é que como é que é a área de qualidade da empresa dele, como é que é a área de negócio, e ter contato com os clientes, quais são os clientes que essa empresa está entregando, entendeu? Você hoje não é mais aquela pessoa que bota o fone de ouvido e fica só escrevendo código. Não, você vai estar em reunião com o cliente, em reunião com outras áreas. Coisa mais comum hoje é você abrir um meeting, uma reunião, onde vai ter uma pessoa de qualidade, desenvolvedor, gerente de projeto, cliente no meio da reunião, entendeu? Então é muito dinâmico, né? Como o David falou, não tem como a gente ficar isolado. A gente tem que se envolver no processo. E aí, numa dessas, nossos alunos com menos de 15 dias de empresa estão indo para cliente fazer reunião. Porque eles precisam entender aquilo que está acontecendo ali. E até para alinhar discurso, né? Porque senão fica meio que aquele telefone sem fio, né? Até chegar no programador, como era antigamente, Exato. né? O negócio já estava tão distorcido que aí o programador desenvolvia aquilo que foi pedido, só que o que foi pedido não era o que o cliente queria. E aí ficava naquele loop infinito. Eu sou dessa época e aquilo era um inferno astral, de verdade. Era tipo o Mercúrio retrógrado a vida inteira, entendeu? Que a comunicação falhava, né? Brincadeiras à parte, mas assim. Sim. Era exatamente isso, né? E hoje, essa mudança de mentalidade também dos líderes técnicos, dos gerentes, né, na área de desenvolvimento, de permitir que os programadores tenham acesso ao cliente, às reuniões com o cliente, faz toda a diferença. E só para acrescentar, Fernanda,
Isso traz à tona uma necessidade hoje que os alunos da COT, a gente fala muito sobre isso, que são as soft skills. Porque hoje não adianta só você ser muito bom tecnicamente. Você tem que ter habilidades hoje de conseguir participar de uma reunião, falar bem, representar, porque você é a imagem da empresa onde você estiver ali. Então, além das hard skills, como a gente fala, tem todo esse conjunto de perfil, né, profissional de habilidades mais interpessoais que são muito valorizadas hoje para um dev. Quanto que às vezes ele acha que é só o código que ele está entregando. Não, é muito sobre ele, quem ele é, o que ele pode trazer para a empresa. Você falando sobre isso, né? Eu vou falar aqui sobre uma novidade de 2025 que a gente vai estar trazendo um treinamento, né, da Mônica, que teve aqui no podcast com a gente, que ela é da área de recursos humanos e ela vai dar justamente um treinamento de 12 horas para os alunos que tiverem interesse sobre esse desenvolvimento, né, de poder interagir dentro das equipes, de comportamento dentro das organizações, dessas soft skills que não são tão técnicas. Comunicação, todas essas habilidades. E aí, assim, acredito que até agora, no início de abril, esse workshop já tem a data. Na verdade, é um workshop de 3 momentos, né? Onde vai ter data já para a gente estar rodando, porque vai complementar tanto para o aluno que já está dentro da empresa, quanto para aqueles que desejam, né, se candidatar às vagas. Porque eu tenho contato com esses empresários que absorvem os nossos alunos dentro das empresas e eu geralmente faço um alinhamento vou almoçar com eles para entender como é que estão a vida dos nossos alunos lá dentro. E as reclamações, né, por incrível que pareça, nunca são técnicas. Sempre são comportamentais. Então, eu entendo que, como, né, a COT é uma instituição que se preocupa com o ser, né, com o aluno como um todo, tá no momento da gente trazer isso para os nossos alunos também. Porque quando eu converso com esses empresários que são donos de empresas de desenvolvimento de software, a reclamação sempre é sobre comportamento, né? Sobre não interagir com o outro, não estar atento, enfim. Às E vezes uma assim, timidez aqui, um bloqueio, né? nós somos técnicos, né? A gente não sabe, a gente tenta até, né? A gente vem tentando há 18 anos desenvolver isso nos nossos alunos, mas nada melhor do que trazer uma pessoa especialista, né, na área, né, de recursos humanos, para poder estar desenvolvendo isso com eles. Então, a gente vai ter esse treinamento dentro da COT em 2025. Assim como nós vamos ter também o inglês técnico, que é uma outra novidade, é um pedido também, né, com a professora Ângela, que aí vai ser uma turma mesmo, uma vez por semana, para abordar inglês técnico, porque é um déficit desses alunos e a professora Ângela é especialista em inglês técnico para a área de TI. Ela trabalhou como tradutora aí da Origin durante mais de 15 anos. Ela trabalha com o pessoal alto escalão de TI da Petrobras, assim, ao longo da vida inteira. Então, ela tem essa entrega muito boa, né? Ela já até treinou algumas alunas nossas para fazer entrevista para o exterior, né? E a pessoa passou na entrevista, teve um bom desempenho ali, conseguiu atingir o objetivo. Então, assim, a gente tem essas novidades que não são de informática, né? São coisas que complementam esse ser, né? Essa pessoa que ela não é só técnica, ela tem que, além de ser especialista, muito bom tecnicamente, ela tem esses outros soft skills que ela precisa desenvolver. E aí, assim, né, uma mudança que a gente teve na COT, por essa minha andança no meio dos empresários, foi outros treinamentos para um público que não é tão técnico. Eu não sei se o pessoal, a nossa audiência, né, já tem consciência disso. A gente também está atendendo empresários com treinamentos voltados para um público que não vai ser programador, não vai ser web designer, não vai ser um analista de dados, mas ele quer aprender algumas ferramentas para poder estar usando aí no dia a dia dele. E além disso, a gente está na segunda geração dos nossos alunos, né? Os filhos dos nossos primeiros alunos estão vindo estudar na COT. O que acontece? Às vezes eles estão chegando muito novinhos,
com 14 anos, com 15, 16, e muito conectados ao celular. Eles ainda não usam o computador. E aí, a pedido, né, dos pais desses alunos, a gente trouxe desde o ano passado, mas isso não foi divulgado aqui, né? A gente não falou sobre isso, a gente não fala muito sobre isso, os cursos de informática básica que a gente tem hoje na COT. Né? Tanto o curso de Office, ele vai tratar desde aprender a usar ali o gov.br, que é uma coisa que hoje os alunos precisam para fazer prova online, para fazer umas coisas, né? Quando ele vai fazer um concurso e tal, assinar documento e tal, ele já vai criar essas habilidades desde novinho ali, como Word, PowerPoint, Excel. Ah, Fernanda, sim, eles não têm contato com isso, né? Eles não sabem usar isso e as empresas, para um trabalho que não seja de programação, né? Se ele ainda não vai para uma carreira nessa área, ele precisa aprender. Nem todas as escolas têm isso, né? E aí a gente tem esses treinamentos hoje também dentro da COT, além do curso de Excel avançado, que aí foi a pedido desses empresários, né? Que assim, eles queriam desenvolver essa habilidade. Até para depois evoluir para um Power BI. Mas eles queriam conhecer um pouco mais de Excel antes e a gente trouxe também esse treinamento. Então, a gente tem isso. E aí, David, eu quero que você fale um pouco, né, sobre o curso que a gente criou de ChatGPT, tanto voltado para o público geral e depois especificamente para os advogados, né? E aí você pontua os dois Uhum. para explicar a diferença. Lembrando, gente, que esse é um curso para usuário, né? Para um usuário que queira aprender a performar o seu dia a dia com o ChatGPT, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os outros treinamentos de IA que a gente tem de níveis mais avançados. Sim, legal. Vamos lá, Fernanda. Pegando o gancho que você falou sobre informática básica, para alunos novos e até para alunos mais velhos, enfim, pessoas que precisam do pacote Office no dia a dia, secretários, advogados e afins, a gente também pode estar falando de um curso básico de inteligência artificial. Por quê? Porque hoje a gente está falando de uma novidade que há pouquíssimo tempo atrás não existia. Então, do mesmo jeito que o computador foi uma novidade há muitos anos atrás, hoje a inteligência artificial é a novidade. Claro que para algumas pessoas mais técnicas isso já está presente no dia a dia, mas para muitas pessoas, e eu diria para a maioria das pessoas, ainda é um ponto de interrogação. Então a gente lançou em 2024 um workshop de ChatGPT, né, onde o objetivo é mostrar de fato o uso do ChatGPT, não da forma só básica de escrever uma informação e verificar lá o que ele vai gerar para a gente, né? Muita gente acha que o ChatGPT é só você fazer isso, né? Gera um texto para mim e ele gera para você. Mas não, a gente tem funcionalidades ali dentro incríveis que para empresários, para as pessoas que desejam automatizar algumas tarefas, é incrível. Se você souber utilizar, ele potencializa muito o seu dia a dia, o que você pode entregar no seu dia a dia. Diminui muito o tempo com tarefas que você normalmente gastaria bastante tempo para desenvolver. Então, a gente fez um workshop de 4 horas, que é o workshop de ChatGPT, onde o objetivo é exatamente esse: demonstrar as diversas funcionalidades que o ChatGPT tem e vem lançando, porque é incrível que cada novo workshop a gente tem novidades, a gente tem recursos que a própria ferramenta acaba trazendo para a gente. A gente teve uma aceitação incrível, né? Os comentários dos workshops são incríveis, porque a gente consegue fazer em 4 horas as pessoas de fato saírem dali otimizando mais o tempo dela. E a aceitação foi tão bacana que a gente decidiu fazer uma versão para advogados. Por quê? Porque dentro da advocacia a gente tem algumas tarefas que demandam muito tempo, né? Desde resumo de processo até pesquisa de jurisprudência. São tarefas que demandam muito tempo e exige um nível de atenção muito grande. Então a gente pega processos que têm dezenas ou centenas, até milhares de páginas, que precisa ser estudado, que precisa ser, né, ter uma pesquisa dentro dele. E o ChatGPT tem capacidade para fazer isso. Então a gente adaptou também esse nosso workshop de ChatGPT para profissionais de advocacia, o que faz a gente pesquisar jurisprudências em segundos, o que faz a gente conseguir ter resumos de processo e até mesmo
ideias, sugestões, por exemplo, de como você vai se comportar, por exemplo, numa audiência, sem falar de toda a pesquisa jurídica, né? Que hoje, óbvio, a gente pensa no advogado sabendo tudo, mas não, tem uma série de coisas que não lembra, né? E aí precisa fazer pesquisas e o Google, por exemplo, não atende, né? Naturalmente você teria que buscar sites especializados na área jurídica, muitos deles pagos, né? E a gente consegue com boas solicitações ao ChatGPT, o que a gente chama de prompt, a gente consegue retornar essas respostas muito mais rápidas. Então, a gente tem casos, por exemplo, de alunos nossos que, depois do workshop, conseguiu se preparar, por exemplo, para um julgamento, porque ele conseguiu buscar informações do juiz e se preparou para ele justamente com base em tudo que ele encontrou na internet, jogou no ChatGPT, o ChatGPT ajudou ele a se preparar para essa audiência, né, para esse julgamento. Então, a gente determinou, na verdade, que o nosso curso de ChatGPT não seria um curso básico apenas para digitar e receber informações, ou gerar receitas, ou resumir textos, ou escrever um e-mail, né? A gente consegue pegar desde do zero no ChatGPT até criações de assistentes, onde a gente consegue treinar os assistentes e, naturalmente, fazer o compartilhamento deles, por exemplo, em equipe, enfim. Então, é um curso que tem tido bastante aceitação, a gente está bem contente com isso e os nossos alunos também, né? Muito bem. É, seguindo esse caminho, né, Sérgio, vamos falando de IA, aí a gente vai mudar aqui para a galera que programa, né, o que a gente tem aí de novidade, de treinamento com inteligência artificial, né, o que você trouxe aí esse ano, a gente já teve 2 turmas que rodaram em janeiro, e aí então fala um pouquinho desses cursos. A IA mudou tudo. Tudo que a gente pensa hoje na área de desenvolvimento existe o antes e depois das IAs generativas. E não tem como fugir dessa realidade. Hoje, o profissional de desenvolvimento, tecnologia ou o aluno que ignora a IA, ele já está automaticamente fora do que hoje você tem de mais inovação que você pode imaginar em termos de tecnologia, talvez na história. E o uso hoje das IAs nos cursos é uma obrigatoriedade. Hoje, as formações de developer, por exemplo, na COT, a gente trabalha com IA o curso inteiro. Seja usando o Copilot para programar junto com o aluno, seja fazendo integração com IAs generativas como o ChatGPT e agora as várias outras que o mercado está despejando aí, como o DeepSeek, enfim. Mas não tem como a gente ignorar isso. E nós fizemos no início do ano 2 turmas já de um curso de IA voltado para desenvolvedor. Porque integrar por integrar, a gente, né, um desenvolvedor hoje, o aluno na COT, sabe trabalhar com arquitetura de serviços, de integrações. Mas qual o impacto de você integrar com uma inteligência artificial generativa? Isso tem impacto no teu lado, na tua arquitetura. A tua arquitetura hoje, ela está preparada para comportar o uso de uma IA? A gente conhece o impacto, né, de trabalhar com esse tipo de integração, quanto isso transforma hoje os sistemas na maneira como eles são. Então, quando a gente montou esse curso para começar esse trabalho esse ano aqui na COT, a gente já vinha usando, né, IA para outras coisas, mas a gente resolveu fazer uma formação para devs e todos os alunos, eles acabam o curso e falam, nossa, Sérgio, eu não tinha noção do quanto de coisas que eu preciso considerar quando eu penso em trazer uma IA para dentro do meu sistema. Entendeu? O quanto que a minha arquitetura vai ter que se adaptar a isso. Entendeu? Quanto que eu vou ter que pensar em até como usar banco de dados quando eu tenho que armazenar interações que eu faço com uma IA generativa, entendeu? O quanto eu tenho que pensar o uso de filas, de mensagerias, o quanto que eu preciso, enfim. Então, a formação hoje de IA voltado para devs é um produto que a gente trouxe esse ano na COT, mas é mais do que isso, é uma cultura que a gente está implantando hoje em todas as formações de full stack, porque não tem como a gente ignorar. A gente fala que eu falo para os alunos que a IA mudou tudo. Se a gente pensar como nós profissionais de tecnologia,
entendeu? E, claro, pensando o que ela pode entregar também para o usuário final das aplicações. Né? A gente fez casos, só para falar um pouquinho, né? A gente fez casos no curso de IA em que a gente criou atendente virtual, a gente criou aplicações capazes de ler dezenas de páginas de documentos e gerar análise muito mais rápido, a gente criou organizador de tarefas. Imagina uma aplicação que ela precisa organizar dados de um banco e montar calendário de tarefas, agenda. A gente fez sistemas que conseguem trabalhar com suporte nível 1 e nível 2, onde o nível 1 do suporte é uma IA, que quando ele identifica que aquele atendimento precisa passar para o nível 2, ela já ativa uma pessoa, um ser humano, para ele entrar e assumir aquele atendimento. Então, são muitas possibilidades. Só que não é simples, porque assim como uma consulta que você faz errada no banco de dados, você pode quebrar uma empresa, à medida também que você não sabe trazer uma IA para dentro da tua aplicação, isso pode prejudicar a tua aplicação. Então, tem toda uma parte de arquitetura que a gente precisa aprender e é muito legal a gente abrir essa consciência hoje dos alunos, porque a gente vê muito a IA no final, né, no prompt, mas saber que tem toda uma engenharia por trás que a gente precisa saber desenvolver para poder entregar isso com qualidade, nós como devs, isso é muito importante. E eu posso dizer que esse ano de 2025, eu como professor, as formações hoje, elas são muito diferentes. E é muito louco isso, né? Eu pensar que aquilo que eu dava aula, o ChatGPT já está aí, né? Já há pelo menos uns 2 anos, né? Que a gente já usa, mas se a gente pensar que o que a gente dava aula 4, 5 anos atrás, hoje, é totalmente já quase que obsoleto. E a IA, ela fez saltar esse gap tecnológico aí muito rápido. E a gente imagina o que pode vir ainda pela frente. Então, nunca parar de estudar, né, e entender que hoje você não pode ignorar a IA em nada. Seja como o David falou, seja para o usuário final, que precisa usar a IA para otimizar tempo, para automatizar processo, para melhorar o trabalho dele, e para o desenvolvedor que hoje, assim como há alguns anos atrás, né, eu falava de uma forma meio visionária, dizendo, olha, gente, sistemas têm que ser feitos de forma componentizada, com integração, com fraco acoplamento, com alta escalabilidade. Hoje isso continua, mas a gente tem que incorporar as IAs generativas dentro de todo esse contexto. E aonde isso vai parar, né, Fernanda? Aonde que isso vai chegar? Perfeito. E nesse meio do caminho, né, nem tanto dev, nem tanto usuário, quando a gente tem um usuário mais avançado que ele quer construir, né, uma integração para um atendimento no WhatsApp, vamos lançar também em maio um treinamento onde o professor Hugo ele vai trazer uma solução para os usuários mais avançados, né, onde eles vão construir ali atendentes no WhatsApp, utilizando integrações que o código já vai vir pronto, você não precisa aprender a programar, mas você quer ter isso na sua empresa. Então, assim, você vai ter que passar primeiro no ChatGPT com o David para conseguir construir ali, né, um assistente ideal para pegar aquele prompt e jogar depois dentro da OpenAI para conectar esse teu assistente ao atendimento do WhatsApp. Tem várias ferramentas nesse meio do caminho. Essas integrações a gente já vai entregar pronta, porque no nosso caso a gente quer conseguir capacitar esse empresário, né, a ter o atendente dele, mas ele não é o business dele programar, então ele não precisa aprender, a gente vai entregar esses códigos prontos, já integrados ali, mas a gente quer dar autonomia para ele. Sabe, porque qual é a ideia nesse sentido, né? É redução de custo para o empresário. E aí eu estou batendo muito na tecla de falar do empresário, desse público que não é tão técnico, né? Que esse cara é que depois no futuro, quando a empresa dele cresce, que contrata o nosso dev, entendeu? Ele é que contrata o nosso front-end, ele é que a empresa ganhando mais dinheiro, ele consegue vender mais e escalar, e aí ele vai precisar ter mais tecnologia ali dentro. Então, abraçando esse segmento, a gente consegue crescer junto. E dar mais oportunidades para os nossos alunos, que é o que a gente está vendo muito nesse movimento que a Cote tem feito junto a esses empresários, né? Que a gente está criando oportunidades todo dia um pouco mais. Então, a gente vai ter esse treinamento voltado para quem quer ter agentes já automatizados ali no WhatsApp, respondendo dentro do escopo que foi definido e treinado pela própria empresa.
Esse workshop vai ser de 8 horas. E a gente vai fazer isso dividido em 2 dias, ou 3 dias, enfim, para não ficar tão pesado. Onde a gente vai ensinar essa construção. O professor Hugo vai estar à frente disso, né? E acho que vai ser um ganho bem grande, assim, para os empresários que querem ter essa solução dentro da empresa deles, e isso custa hoje muito caro. E aí ele aprendendo, porque o nosso foco da Coach é sempre ensinar, né? Nós somos uma escola, né? Então somos um centro de treinamento que queremos capacitar as pessoas a estar utilizando as tecnologias. Esse empresário, ele pode comprar essa tecnologia pronta, só que custa muito caro. E de qualquer forma ele vai ter que treinar de qualquer jeito. O trabalho que ele vai ter aprendendo, do trabalho que ele vai ter lá contratando é o mesmo, porque quem sabe sobre a própria empresa é ele, né? Então ele não tem como terceirizar o conhecimento da empresa. E quem vai estar respondendo ali, e aí vai estar organizado nesse sentido, né, Sérgio? Que é uma coisa que eu conversei muito com o Hugo, de deixar muito claro no processo que quando o cliente do outro lado quiser sinalizar que precisa de um ser humano atendendo, o processo para e o humano atende, né? Porque eu acho extremamente irritante essas IAs que tem por aí, ou esse chatbot, que você fica em looping e você nunca fala com alguém que pode realmente te ajudar. Isso, assim, então, assim, a ideia nossa é tanto ter desenvolvedores, né, quanto ter soluções onde no momento que o cliente fale, quero falar com o humano, um humano entre. E a gente está falando de as coisas que vão se conectar, porque se o empresário conseguir integrar todo o processo dele de atendimento a uma IA, sem precisar de desenvolver códigos, porque ele vai aprender a fazer essas integrações a partir de códigos que a gente vai solucionar para eles, ele vai naturalmente necessitar no futuro de desenvolvedores para adaptar, fazer os ajustes, e a gente tem os desenvolvedores sendo treinados justamente para prestar esse tipo de serviço. Então é uma coisa que quanto mais a gente entregar tecnologia para quem não usa tecnologia, mais a gente vai estar popularizando e abrindo vagas e espaço no mercado para os alunos. Ele vai ver, né, que é tão legal essa automatização que ele vai querer automatizar outras coisas dentro da empresa. E aí ele vai precisar de programadores para isso, né? Ele vai querer escalar e vai precisar de dev para poder escalar o negócio dele junto com ele, exatamente. É que nesse trabalhinho de formiguinha com eles, a gente consegue ensinar, né? E abrir a mentalidade para o nosso mundo, que é o mundo do desenvolvimento de software, né? Que é muito longe da realidade deles, sabe? Eu que estou nessas duas pontas, eu vejo o quanto, graças a Deus, né? A IA surge, o ChatGPT populariza esse cenário e aproxima de eles não terem receio de mexer na tecnologia. Porque antes era uma coisa de outro mundo, isso tudo, nosso mundo, né? Tanto que o estereótipo do nerd, né? Que eu falo assim, que ser nerd é você. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas são um pouco nerds, porque se você mergulha fundo num conhecimento, você é nerd naquilo. Você não precisa ser um nerd da matemática, um nerd da física, um nerd de TI. Você gostando muito de alguma coisa, você é nerd naquele segmento. E até esse estereótipo eu tenho que desmistificar. Porque eles falam, o nosso slogan Escola de Nerds, né? Já foi falar, criticar, nossa, mas nerd? Eu falei, não, mas você gosta de algum tema? Você é nerd também. Então, esse cenário é tão interessante, né? De trazer eles para o nosso mundo. Ser nerd é uma coisa boa. Você pode ser nerd em música, em gastronomia, em tecnologia, em esporte. É só você, como você falou, Fê, mergulhar de cabeça e se aprofundar numa coisa que você gosta. Porque geralmente o nerd é nerd porque ele gosta daquilo. Exatamente. Então, é um elogio. Não tem problema nenhum. A gente está ressignificando a palavra nerd com o nosso slogan. Pois é. E tem uma novidade incrível também, gente. Conta. Não sei se a galera sabe aí, né? A minha história, a história da Cote se junta com a minha história aí de 18 anos atrás, na minha pesquisa de mestrado. Eu dava aula em universidade, resumidamente aqui, e tinha uma dor ali dos meus alunos.
E aí a COT nasce dessa dor. E eu fiquei afastada das faculdades, porque para me dedicar à COT eu tive que sair de todas elas. Mas eu sinto falta dessa galera, né? Eu sinto falta desses alunos, eu sinto falta desse movimento, eu sinto falta de estar recebendo essa galera do primeiro período que tem sangue no olho. Apesar de eu não dava aula do primeiro período, mas o meu nome chegava lá, porque eu dava aula nos últimos e minha fama de má, o galera do primeiro período já sabia. Mas se vocês olharem o meu LinkedIn lá, a professora Má é uma professora admirada e adorada por os alunos. Ninguém vai lá falar mal de mim, todo mundo A gosta. gente passou por isso porque a gente é aluno da Fernanda, né? Então, Exatamente. exatamente. Então, assim, nesse meu olhar, né, de me aproximar das universidades, do aluno dos primeiros períodos ou dos últimos, enfim, de todo aluno que está aí buscando esse caminho, a COT vai lançar, né, agora no mês de março, o programa Ajuda E. Qual é a ideia do Ajuda E, né? É a gente ter uma vez por semana, 1 hora de contato gratuitamente, a gente não vai cobrar por esse programa, onde a gente vai abrir o Zoom para poder tirar dúvida sobre orientação a objeto para os alunos que estão na faculdade. Fernanda, que maneiro isso, como é que vai funcionar? Então, eu vou falar do operacional disso e Sérgio daqui a pouco fala da parte técnica, porque eu estou afastada da sala de aula já há algum tempo. Então, operacionalmente, a gente vai criar, né, David, uma landing page, onde a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais. O aluno vai se cadastrar ali. Depois a gente vai ter um link para o Telegram, e aí nesse Telegram a gente vai disponibilizar toda semana o link do Zoom. Então vai ter um horário fixo de 1 hora ao vivo, tá? Isso é para você chegar e interagir e tirar suas dúvidas sobre orientação a objeto, para a gente poder te levar para um outro nível. Porque a gente entende que se você tem a base ali consolidada, né, você depois fica mais fácil. E até para depois, quando você escolher vir estudar na COT, que eu sei que vocês vão se apaixonar e vão acabar vendo mesmo, o OO já vai estar, né, meio que resolvido ali e vai ser um grande diferencial para você dentro da faculdade, né? Então, assim, o Ajuda E tem esse objetivo e também eu vou estar entrando em alguns momentos para poder te ajudar aí no teu currículo, no teu perfil do LinkedIn. Vou conversar contigo sobre as carreiras de TI, para onde você vai. É um bate-papo, né? No meu caso, comigo vai ser um bate-papo ali pra gente tirar dúvida de carreira mesmo, né? Porque, assim, às vezes você tá meio que perdido na faculdade, porque a faculdade, ela te apresenta tudo. Você vai ter matéria de rede, vai ter matéria de análise, vai ter matéria de teste, matéria de desenvolvimento, matéria de sei lá o quê. E aí, pra onde você vai, né? Então, assim, a gente vai conversar também nesses encontros sobre isso tudo, e eu acredito que vai agregar muito valor, né? Então, Sérgio, fala um pouco do conteúdo técnico, do que a gente vai estar abordando aí para eles, que não vai ser só ó, vai ter um pouco mais, enfim. A proposta é justamente a gente ajudar o aluno naquilo que a gente vê que é a maior dor, às vezes, do aluno que está na faculdade de TI, que é aprender bem orientação a objetos. Porque não é fácil aprender orientação a objetos, a gente sabe disso, entendeu? E a gente quer poder reforçar e ajudar o aluno, tirando dúvidas, fazendo exemplos, trazendo o nosso tempero da COT, né, para o aluno que está ali na faculdade, que está desesperado porque a orientação a objetos não entra na cabeça dele. E também porque é a base, como você falou, Fernando, a orientação a objetos é fundamental para o aluno hoje que quer iniciar uma carreira como não só desenvolvedor, né? Hoje como profissional que vai ter contato com engenharia de software. Porque tudo em engenharia de software fala com orientação a objetos. A análise é pensada de forma orientada a objetos. O desenvolvimento, obviamente, quando você escreve aquilo em código, você tem que escrever pensando... A gente fala muito sobre abstração e orientação a objetos. Inclusive, vai ser um dos temas que a gente vai bater muito o tema de abstração. Porque eu preciso pensar o mundo real e trazer ele para o mundo orientado a objetos. E isso vai no desenvolvimento, vai no requisito, vai na modelagem, vai na qualidade, vai em tudo. E a ideia do Ajuda E é para a gente poder, sabe, trazer o aluno da faculdade para
conhecer a gente, para conhecer a maneira COT, né, de estudar, de dar aula, e também para ajudar ele a ficar bom em OO. Porque, como você falou, Fernando, o aluno que ele tem uma boa base, ele consegue aprender outras coisas com muita facilidade. E a gente, quantas vezes na COT, a gente já recebeu histórias de alunos que falaram assim, poxa, eu não evoluí na área de TI porque eu não conseguia entender essa coisa de orientação a objetos. Às vezes tem alunos, por exemplo, que entram na área de TI, às vezes na faculdade, né? E às vezes que, né, vem de outras áreas que aquilo é um processo que ele precisa exercitar, que ele precisa reforçar, entendeu? E a gente está aqui para isso, para poder tirar dúvidas, para poder aplicar conteúdo para te deixar cada vez melhor em orientação a objetos, em POO, porque é a base. E com essa base, você até vai se sentir mais confiante para poder voar na área de tecnologia. E é fundamental, né? Eu como professor das áreas de full stack de Java, de .NET, eu falo muito que a gente faz hoje com os alunos um trabalho de preparar ele, muitas das vezes, é algo que ele nem sabia que precisava melhorar, entendeu? Porque às vezes, como você falou, na faculdade ele vê muita coisa. Ele vê rede, ele vê sistemas operacionais, ele vê estrutura de dados, ele vê orientação a objetos, tá? Mas e aí, e um ponto importante, como é que isso se conecta, né? Como é que ele vai entender que a orientação a objetos é importante para isso aqui também, que vai ser importante para isso aqui? Então, esse momento do Ajuda aí também vai ser um momento para trazer essa percepção para o aluno, porque hoje na COT, toda a trilha de conhecimento do aluno é pensada, desde lógica de programação, com banco de dados, com full stack, com front-end, com qualidade, enfim. E às vezes na faculdade o aluno fica meio perdido. Ele é despejado um monte de matéria no colo dele, e ele fala, tá, mas como é que isso aqui tudo vai fazer sentido para mim? Então a gente também poder passar essa experiência nossa para o aluno, né? Até ele ter um espaço para falar com a gente, para tirar do falar, Sérgio, me dá uma luz, o que eu preciso, sabe? Então, a proposta é orientação a objetos, mas é também um espaço para o aluno trazer a necessidade dele, a dor dele, principalmente para quem está começando na faculdade também, e a gente poder ajudar aí vocês a Dar evoluírem essa mesmo. orientação, né? Acho que na verdade o principal objetivo quando a gente pensou nesse programa foi dar orientação, né? E aí a gente ficou pensando o que é importante para o aluno desde o início, desde a base, né? Desde o primeiro, do segundo período, ali dos primeiros períodos. A orientação a objeto, ela passa por isso. Mas paralelo à orientação a objeto e toda a orientação de carreira que a Fernanda já comentou, o ponto principal é que quando a gente está na faculdade, a gente recebe um monte de matéria, a gente estuda matérias extremamente importantes, mas a gente não tem a percepção do quão importante elas são. Então, um dos objetivos do COT Ajuda aí é justamente fazer essa conexão, mostrar onde aquela matéria, por exemplo, que o aluno está tendo, ela vai ser importante lá na frente. Então, um dos objetivos nossos vai ser exemplificar, né, e principalmente mostrar ali o que ele está estudando, nesse caso na orientação a objeto, onde que está sendo aplicado. Tá? A gente tem que entender que tem dois cenários aí quando você vai estudar, vai estar iniciando na faculdade. O professor ele tem basicamente ali 1-2 horas para tentar te ensinar orientação a objeto por semana, né? Só que a gente está falando de dezenas de pessoas que estão ali, um chega atrasado e conversa com outro, é quase que impossível que o professor consiga dar atenção a todas aquelas pessoas ali. A gente sabe também que nem todo mundo está ali na faculdade querendo de fato aprender, muitas das vezes está ali só para passar o tempo, né? E esse é um diferencial da COT. A gente vai estar ensinando para quem quer aprender de fato. Então, quem quiser de fato aprender, né, não ficar apenas passando o tempo, a gente vai estar ensinando tanto a orientação a objeto quanto a orientação de carreira. Né? Esse é um dos principais objetivos nossos aqui, tanto nas nossas aulas, dentro de sala de aula, mas a gente também está querendo trazer isso para quem não está dentro de sala de aula com a gente ainda. Né? Então, é um programa que a gente está utilizando de fato para ajudar essas pessoas que querem de fato aprender. Então, a gente vai estar disponibilizando os links ao vivo, as nossas aulas serão ao vivo, então o contato com o professor vai ser direto.
Os alunos que se cadastrarem vão entrar no grupo do Telegram, onde eles vão estar recebendo os links de acesso às aulas, sempre semanalmente, mas também vão estar recebendo materiais complementares, dicas, eventuais oportunidades de emprego, né, vagas que estão surgindo, alguns programas que a gente disponibiliza também gratuitamente para alguns alunos nossos, como palestras, workshop. Então, quem se inscrever vai estar, na verdade, recebendo muitas informações, né? E mesmo que não seja de fato da área de TI, mas que queira de repente entender como é que funciona, né? Vai ser super bem-vindo também, porque a gente vai estar, na verdade, abrindo para quem se inscrever e quem se interessar. Inclusive, alguns alunos nossos que quiserem reforçar a parte de orientação a objeto também vão ser super bem-vindos, vão inclusive ajudar, né, os alunos a entender o processo, mas o objetivo principal é ajudar os alunos que estão sem orientação. E a gente sabe que, infelizmente, nas faculdades, no formato que a gente tem hoje, essa orientação às vezes ela acaba não sendo bem passada. Então, um dos nossos focos de fato vai ser orientar esses alunos aí para a carreira deles. Bem, então, assim, eu tô super empolgada com o programa Ajudaê, né? Que acho que é a primeira vez que a gente abre as portas da COT para um público geral que, né, não se matriculou na COT como aluno ali, pagou a mensalidade para estar com a gente, né? Porque a gente entende que esse boom que teve, né, após pandemia, cursos online, cursos gravados, curso isso, coisa aquilo, tá tudo muito, muito perdido, né? Então, assim, a gente tá trazendo vocês para cá, para a gente poder dar orientação mesmo. E aí eu já falei isso em outro podcast, que assim, se você quer seguir uma carreira na área de desenvolvimento ou na área de back-end, de front-end, ou full stack, ou análise de dados, ou ciência de dados, enfim, é um caminho que, sim, você vai ter uma boa remuneração daqui a X tempo, não é um caminho fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo entrava, todo mundo ganhava bem, todo mundo estava rico aí, viajando, não é? Mas assim, a internet vem de uma facilidade que a gente, com a Ajudaê, vai mostrar que assim, não é desse jeito que estão contando a história, mas é possível. E a gente está aí para ajudar mesmo. E você se cadastrando, entrando nesse grupo de Telegram, você vai ter acesso, né, a esse ecossistema que a gente está querendo desenvolver, onde a gente vai estar divulgando eventos, palestras, happy hour, para você estar mais próximo da COT, fazer mais network entre os alunos, porque eu falo muito desse network entre os nossos alunos, que um gera oportunidade para o outro o tempo todo, né? E o Ajudaê vai ajudar nesse sentido também, né? De uma vaga, as vagas estarem sendo disponibilizadas lá toda vez que elas surgirem, né? É claro que assim, a gente é bem criterioso na indicação, então as vagas, quando precisam de um know-how, né, mais técnico, apurado, não vão ser divulgados lá, porque a gente divulga para os nossos alunos, né? Então, assim, mas quando for uma vaga mais genérica e tal, que não tenha tanto requisito... Oportunidade de estágio estão surgindo. Exatamente, a gente vai estar colocando lá. Enfim, eu acho que vai ser um ganho para a comunidade, né, no geral. Todo mundo que conhecer alguém que esse programa faça sentido, pode compartilhar o link vai ficar embaixo desse podcast. Esse podcast a gente vai, essa parte vai estar divulgando também na landing page lá do Ajudaê. E convide seus amigos, convida todo mundo para poder estar acessando o programa, que vai ser muito... Eu estou muito empolgada com ele, vai ser muito legal. Vem para a COT, vem estudar e vem receber, como o David muito bem falou, uma orientação. Seja objetos, seja carreira, seja dúvidas, mas você já vai estar dentro da COT Informática. Isso que é importante. Obrigada, David, né, por esse bate-papo aqui. Obrigado, Sérgio. E espero vocês na COT, no Ajudaê e todo o nosso ecossistema. Até a próxima, gente.